Oi, pessoal. Vou fazer mais uma parte do estudo, então. A gente vai começar com as preces. Ordenho de Nujansan Pemangue Sardum Pola Yansen Seguinho Drugni Pemanjune de Sudra Cordo Candro Mampecor Chechi Jesu Dadruki Jindi Lopchi Jeksu So Guru Pema Siji Hum Orjen Jinu Jansan Pema Gesar Dumpola Yansen Tugin Drugni Pema June Jesudra Cordo Candro Mampecor Chechi Jesudadruki Jindi Loti Jeksu So Guru Pema Sidi Hum. Na fronteira noroeste do país de Ord, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Sidi. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de daquines. Enquanto pratico, seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Sanje cho danso chi cho nang la jan cho bardo dagni cha su chi dagi jin so ji pe so nan chi drola penchi sanje dropa shu Sanje cho danso chi cho nang la jan cho bardo dagni cha su chi Dagi jin so ji pe so nan chi drola pentir sanje drupa sho. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Então, nesse momento, se você quiser pausar o vídeo, fazer uma sessão de 15 minutos, seria bem apropriado, dependendo da realidade que você está, né, nesse momento, como você está escutando esse vídeo, né? Se for possível, seria interessante. Então, depois que você fizer seus 15 minutos, você vai voltar aqui e aí a gente vai poder seguir o estudo. Hoje a gente vai seguir a parte que a gente está vendo do livro do Meditando a Vida, que é a breve apresentação do budismo, né? Então tá nessa parte, tá apresentando os diferentes tipos de introdução ao budismo que a gente pode ter. Então, no encontro passado foi a parte da introdução ao budismo pela parte de dukkha, né? A parte que se refere ao sofrimento, ao reconhecimento da experiência cíclica, né? Ao reconhecimento de que a gente pode entender a experiência que nós estamos vivendo como tendo por base as 4 nobres verdades. Então, reconhecimento de como isso funciona, né? E aí tem várias formas de apresentar o aspecto de dukkha também, né? E hoje a gente entra por uma outra parte, porque pode ser que para muitas pessoas o aspecto do sofrimento não seja interessante, né? Elas não querem nem olhar para isso. Pode ser que as pessoas estejam tão imersas já em uma estrutura tão sofrida que ouvir sobre sofrimento não seja interessante. Então, observar ser apresentado, né, para o budismo, para uma porta de autoconhecimento, digamos assim, né, para uma porta para um olhar mais amplo,
para si e para a realidade como um todo, através da palavra Buda, pode ser interessante. Então ele vai falar sobre isso, sobre essa porta que é a porta de tomar o próprio Buda, né, como um aspecto da natureza búdica, como um caminho, né, como uma forma de apresentar o budismo. Então ele começa assim: outra apresentação do budismo pode ser de forma positiva. Em vez de começar com o sofrimento de dukkha, explicamos o budismo por meio da palavra Buda. O que é Buda? Então, assim, né, a gente, antes de ver a resposta que ele dá, eu acho que é uma coisa, assim, interessante também da gente se fazendo. O que que eu tenho como Buda? O que que é Buda para mim, né? Quando eu escuto essa palavra, o que que me vem à mente, né? Então, para muitas pessoas pode vir só apenas o Buda histórico, né? A história do Buda, que era um príncipe, que daí saiu do reino e aí ficou meditando no meio da floresta e aí depois sentou sob a árvore Bodhi até atingir a iluminação, e aí foi tentado por Mara. Então tem toda esse simbolismo, essa forma de mostrar através da própria história da vida do Buda, né? Mas a outra maneira da gente ver é o que é, quais são as outras maneiras que a gente tem para ver, né? Então pode ser que a gente talvez não tenha nenhuma outra ainda em mente, assim. Mas aí a gente pode se perguntar, né? O que que é isso? O que que é essa palavra Buda? O que que ela representa, né? O que que ela está querendo trazer pra gente, né? Então aqui ele, né, um livro, né, tem que seguir já com a resposta, né? Então, o que é Buda? Aí ele disse, ele define, né, nesse momento dessa forma: a natureza completamente liberta dos hábitos, dos condicionamentos grosseiros e sutis. Então aqui ele está falando de hábitos, liberta dos hábitos. A gente pode ser que não tenha nem em mente o que são esses hábitos e o quão profundo eles são, principalmente, né? Talvez a gente até tenha, eu tenho o hábito de fazer tal coisa, né? Mas o que está por trás do processo de aquilo virar um hábito, a gente às vezes não tem tão claro, né? Então isso é importante a gente ver como é que o quão profundo é isso, quão vasto é o caminho para que essa natureza completamente liberta dos hábitos, dos condicionamentos grosseiros e sutis se apresente, se manifeste, sem estar obstaculizada, digamos assim, por esses condicionamentos. Ela nunca tá, mas a gente não consegue ver, a gente não consegue perceber. E aí a gente se prende nos condicionamentos e nos hábitos. E move, né, se move a partir deles, sem ver que ali dentro também tá essa natureza de Buda. Como sabemos que somos presas de tais comportamentos? Aí ele vem com um exemplo muito sutil, muito sutil não, é muito cotidiano, assim, muito comum, né? Que é o quê? Basta olharmos para uma caixa de doces, ou os nossos doces aqui de novo. Pensamos, muita gordura, muito açúcar, isso não faz bem. Então, ó, aqui já é um ponto importante. Ele diz, pensamos. A gente vai e pensa, né? Que é o que a gente faz, né? A gente pensa, né? Como é que é? Penso, logo existo. Então, assim, o suprassumo da nossa cultura é o penso, logo existo. Então não tá nem chegando perto do que é que tem atrás do penso, né? Então a gente está só na superfície da superfície. Penso, logo existo. Então aqui a gente está, pensamos, né? Muita gordura, muito açúcar, isso não faz bem. Mas, ainda assim, percebemos que os doces seguem nos atraindo, independente de nossas convicções e tratados médicos a respeito deles, ou de sabermos por experiência própria que doces nos deixam enjoados após comermos alguns a mais. Então a gente pode ter todos os pensamentos que a gente quiser, a gente pode ter todos os tratados médicos que a gente quiser, pode ter todas as explicações lógicas que a gente quiser, a gente pode ter
passado mal de comer demais, todas as vezes que a gente passou, e ainda assim nada disso é suficiente para a gente pegar e dizer quando olha o doce, ah não quero porque eu não eu já sei que não, né, eu já sei que não é bom. O saber, seja por conhecimento teórico, seja por experiência prática, só o saber ele não é suficiente para fazer com que a gente fique liberto dessa experiência de ser atraído por alguma coisa que nos puxa, né? Aquilo nos puxa e a gente determinar, dizer, não, eu não quero, não funciona. Não, simplesmente não funciona. Só o dizer, a gente pode escrever, né? Se eu vou fazer um contrato agora, tá escrito aqui, ó, carimbado em cartório, não vou comer mais doce. Funciona? Funciona aí pra vocês? Se funcionar, conta aí pra gente, porque por aqui não funciona. Então, assim, como é que é isso que a gente determina, que a gente, né, a gente diz, ó, eu não vou fazer, a gente faz uma resolução, a gente estuda, a gente sabe por A mais B por que que não deveria comer, mas a gente vai lá e come. Ah, então, por quê? Como é que é isso? Então, assim, aí a gente já começa a refletir, né? Vale a pena, então, gastar tempo e energia fazendo esses tratados, esses acordos, esses estudos, quando a gente está mexendo com isso, com esse aspecto desses impulsos, dessas atrações? Até que ponto, né? Como que isso funciona? O quanto isso vale, o quanto isso não vale? Então, porque isso aqui, essa parte aqui, esse ponto específico, ele mexe com tudo, assim, com tudo. Que é de ver como que a gente aborda como que a gente lida com as nossas atrações, com as nossas repulsas, com as nossas aversões, né? Como que a gente lida com tudo aquilo que nos move internamente. Porque a nossa maneira de lidar em geral, é isso, é fazer acordos, é fazer determinações, é estudar sobre aquilo, e é falar sobre aquilo em terapia ou com as outras pessoas. Mas a gente tem que entender até que ponto isso funciona e até que ponto depois aquilo não vai mais e vai precisar de outras abordagens. E aí, quais são essas outras abordagens para lidar com esses impulsos que nos dominam, né? Cada vez que decidimos não mais fazer alguma coisa, dizer não a algo, existe uma região onde surgem os impulsos que parece não ser afetada pelas decisões. Podemos dizer não ao cigarro, ao álcool, ao videogame, mas essas coisas seguem nos atraindo. Podemos dizer não à inveja, ao desejo de apego, ao cansaço, à ganância, à raiva ou ao orgulho. Mas parece que tudo continua funcionando da mesma forma, apesar de nossa decisão. Então a gente pode decidir assim com toda a convicção. Hoje não, depois de agora, nunca mais tal coisa. Aguarda. É só esperar que aquilo vem redondinho, assim, ó, bonito, bonito. E o que é isso então? Que região é essa que existe? De onde é que surgem esses impulsos, né? Que as nossas decisões não importam em nada. Posso decidir por A mais B, mas aquilo não encosta nessa região. Que região é essa? De onde que surge tudo isso? Algumas vezes brinco que Charles Bronson é meu mestre. Faço o teste, lembrando, lamas não podem matar. Daí ponho a fita no vídeo, coloco uma estatuazinha de Buda sobre a televisão e fico rezando durante o filme. Mas 10 minutos depois surge o impulso: mata logo, vai! Por isso Charles Bronson é um mestre. Ele aponta a violência oculta, mas presente. Aponta a fragilidade latente. Então, né, e muitos mestres costumam muito usar esse exemplo, né, que a gente tem hoje em dia de poder usar os filmes como um espelho da nossa mente, né? Porque a gente tem ali na frente da gente, o que a gente tem? A gente tem uma tela em branco, onde vão ser depositadas aparências que vão passando, né? E ali tem o que? Tem as luzes,
e a projeção de algo que está sendo colocado ali, né? Aquelas luzes sendo projetadas. Aquelas luzes sendo projetadas, elas vão ser entendidas de um jeito que a gente acha que é assim, tá no filme, né? Mas não tá no filme, porque cada um vê um filme de um jeito. Por isso que a gente, por exemplo, tem várias análises de filme, né? A gente tem críticas de vários tipos, tem gente que adora, tem gente que odeia, por quê? Porque cada um vê de um jeito aquelas luzes. Então, aquela história que está sendo contada não está na história. A pessoa tem que ver aquilo e ela vai olhar do jeito que ela vê. E aí, então, a luz está sendo projetada ali, mas não só a luz, o entendimento da pessoa, a maneira como a pessoa vê tudo aquilo que está surgindo para ela naquele vídeo, naquela imagem, naquela projeção, é um reflexo da própria mente dela. Então, ela está vendo daquele jeito. Né? Outras pessoas vão ver de outro jeito, por mais que a história seja a mesma, mas cada um vai ter uma maneira de se relacionar com aquilo. Isso é a própria expressão do mundo interno naquela tela. Então a gente vai ver que tem pessoas que, por exemplo, veem uma mesma imagem, uma mesma cena de filme, e elas podem tanto se comover quanto se estressar, quanto se ficar com raiva daquilo, quanto. Então por quê? Porque cada um tá vendo de um jeito, de um lugar. E aí, como é que é isso? De onde que tá brotando tudo isso? O que que é isso que brota ali dentro? Como é que é? Né? Como que pode que um filme, uma história que eu decidi colocar na tela, dar o play e começar a ver, faz com que eu fique mal? Como que pode? Então, eu tô lembrando agora de um filme que eu acho muito absurdo, que é a história daquele moço que atravessou em um cabo de ferro, né, assim, em cima de um fio, assim, né, digamos assim, aquele espaço que tinha entre as Torres Gêmeas, né, lá nos Estados Unidos. Ele atravessou aquilo, assim, com uma vara, assim, um suporte na mão, e depois, se não me engano, ele até soltou a vara e só atravessou, assim. Então, assim, eu lembro da agonia que eu senti vendo o filme. E eu já tava estudando, assim, as coisas, assim, desse aspecto de olhar pra própria mente, né, assim. E eu dizia assim, como que pode que eu tô passando mal com o filme? Tô aqui me revirando em cima da cama com o filme passando na tela. Com essa imagem, com essa possibilidade de me imaginar naquele lugar e o medo que eu sentiria, a agonia que eu sentiria, o que, que é tudo aquilo que é viver, atravessar aquele espaço entre aqueles dois fios, né? Entre aquelas duas torres, em cima daquele fio. Então, aquilo é um espelho, né? Então poderia ser que alguém se sentisse desafiado a fazer aquilo, ou ficasse, sei lá, então muitas possibilidades. Cada um vai reagir àquilo de uma determinada forma, né? Então, o que que é isso? De onde que brota isso? Como é que é isso? Como é que a gente vê que tem dentro da gente todas essas emoções, né? Nesse aspecto da violência, tem o aspecto da ganância, do medo, da dor, do apego, de todas essas emoções, da raiva, do cansaço, da preguiça. Então tem tudo isso dentro da gente. Esse experimento que ele faz com o filme, né, e a gente pode fazer também, mostra que assim todas as situações elas acabam sendo um espelho da nossa própria mente. Mas nesse momento a gente não está percebendo que isso acontece dessa forma. A gente está vendo um mundo lá fora que a gente reage a ele, mas a gente não percebe como nós estamos envolvidos nesse processo de como a gente vê aquilo que acontece. Isso quer dizer que temos emoções perturbadoras. E então descobrimos o sentido de uma palavra muito importante: karma. Porque se estudamos a liberação, temos que estudar o processo oposto, o aprisionamento, que chamamos de karma. Então esse é o ponto assim que a gente muitas vezes quando começa a estudar, né, a entrar em contato com os ensinamentos budistas, a gente vê, né, o Buda se liberou do sofrimento. A gente diz assim, quero estudar a parte da liberação, né? Não quero ver essa coisa do sofrimento. A gente quer pular etapas assim. Mas é como se a gente
pega esse caminho, a gente está cortando um aspecto muito importante que é do reconhecimento de como de como a prisão surge, né? Então a gente não tem como alcançar a liberação sem ver o processo do surgimento da prisão, né? É como se fosse necessário a gente dizer assim, tá, por que eu quero a liberação? A liberação do quê? Da prisão? Então, assim, eu tenho que ver o que que é que está me aprisionando para saber o que que seria esse aspecto da liberação. Então, e conhecer o processo da formação kármica, de como que esse karma surge, é já em si mesmo a liberação, porque o reconhecimento da prisão liberta da própria prisão. Ao observar as grandes poesias e músicas, vemos que são sempre sobre nossos impulsos. Eu não deveria fazer tais coisas, mas elas são mais fortes. Então são sempre sobre Dukkha. A gente daí tu começa a analisar, né? Assim, a gente liga o rádio, mas é muito difícil tu ter uma música que não seja de alguém sofrendo por amor, de alguém que traiu, ou de alguém que foi traído, é, ou alguém que está cantando o seu amor pelo outro, pela outra. Ou, assim, então, ou então as felicidades de coisas banais, assim, né? De coisas, digamos assim, mundanas, né? De conseguir tal coisa. Então, e coisas assim que a gente naturaliza como sendo muito normal, porque a gente não vê outra coisa, né? O nosso mundo é só aquilo. Então, tô lembrando aqui né, o, o o Guns, né? O I used to love her, but I have to kill her. Então, é tipo, a gente naturaliza até a morte né, assim, matou por amor. Mas lindo, a gente acha, nossa, né? Então, assim, a gente tá num nível de, de cegueira por conta das nossas emoções perturbadoras, a gente está tão dominado por elas e aprendeu há tanto tempo a seguir elas, a idolatrar elas, e agora que a gente está começando a acordar para algumas coisas, né, que a gente cantava, né, com os pulmões assim, né, inflados, né, e aí a gente começa a reconhecer, né, as violências, né, os excessos, como tudo isso foi naturalizado por muito tempo e aí agora começa a ser localizado, né? E visto como algo que não faz bem, né? Tanto para nós quanto para qualquer outra pessoa, para uma cultura como um todo, para uma sociedade como um todo, né? Então a gente começa a ver, acho que isso aqui dá até dá uma coisa agora, assim, de a gente dizer como que a gente cantou isso por tanto tempo, né? Então eu deveria fazer, eu não deveria fazer tais coisas, mas elas são mais fortes. São sempre sobre Dukkha. E há duas correntes opostas. Aqueles 5 minutos valem a pena e não, aquilo nunca mais o custo é demasiado. Então a gente, né, valoriza o seguir os nossos impulsos e apegos, né? A gente valoriza isso e enaltece isso, ou a gente diz não, 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 não quero mais, olha, isso não vale a pena, não vou mais seguir com isso. Mas depois de dar 5 minutos a gente vai lá e faz o mesmo de novo. Por que esses poemas, músicas e ficções nos atraem? Porque vivenciamos aquilo? Por que aquela energia percorre nossas veias? Isso acontece porque estamos presos no mesmo tipo de situação mental. Então, quando falamos do Buda, inevitavelmente temos que falar de karma. Estamos inevitavelmente presos no mesmo tipo de situação descrita na música ou no romance. Então, por isso que eles nos atraem, né? E por isso que essas músicas, essas coisas fazem tanto sucesso. Porque elas mexem com um aspecto que é comum a todos os seres, né? Então a gente pode achar que nós temos a nossa vida muito particular e que ela é muito especial e muito específica, mas ela é igualzinha a de todo mundo. Assim, né? Muda
muitas poucas, muitos, assim, pequenos detalhes que não são nada, assim, porque a história é a mesma, o funcionamento da questão como um todo é a mesma, né? E aí a gente pode se perguntar por que é a mesma, né? Se nós somos tão diferentes, a gente diz, nossa, nós somos, cada um é um ser, é um universo. Mas esses universos, eles têm a mesma maneira de operar. E aí, por isso que é importante a gente reconhecer isso, porque isso facilita muito o nosso próprio processo, né, de aprendizagem de como a mente funciona, de como, né, nós como seres humanos, e depois além desse aspecto de ser humano ou não ser humano, todas as mentes, todos os seres buscam a mesma coisa, né, que é um aspecto de felicidade e se afastar do sofrimento. Então, com esse software de base, né, a gente vê que essas mentes funcionam de forma muito parecida. Né? As estratégias vão virando padrões, vão virando formas como sulcos de um rio que ocorrem do mesmo jeito. E aí essas maneiras desses rios correrem, esses rios de hábito, né, que vão formando esses karmas, eles podem ser estudados, podem ser reconhecidos, podem ser observados, né? E ao serem observados, ao serem analisados, ao serem reconhecidos, esse reconhecimento já nos tira de dentro desses próprios rios que fluem sem a gente nem perceber. Então a gente vai saindo, né, de dentro dessa confusão e vai começando a se sair um pouco, né, deixando de se afogar e ser arrastado por isso, começa a andar um pouco, dar umas braçadas assim para se retirar e sair e ficar à margem disso, né? E então poder operar livre daquela própria confusão que ia nos arrastando. Então, então ele segue aqui, né? Estamos inevitavelmente presos no mesmo tipo de situação descrito na música, o romance. Aí por isso que a gente. Por isso que isso pega a gente, né? Porque a gente se vê naquela mesma situação, aquilo fala com algo muito íntimo em nós, mas que é tão universal. Né? Quando olhamos nossa experiência e reconhecemos tudo isso, vemos que nossa vida tem sido sempre composta de muitos ciclos desse tipo. E de novo, voltamos àquele mesmo lugar. Por que fui atropelado? Por que ela me deixou? Por que sempre faço tudo errado? E então começa tudo de novo. E dizemos: ah, agora eu já sei. E as coisas seguem assim. Então é isso, assim, né? A gente acha que depois que passou a experiência, a gente diz, não, agora esses aprendizados, não, agora essa vez eu aprendi a lição, agora eu sei o que eu tenho que fazer e da próxima vez eu vou acertar, essa vez eu vou fazer direito. E aí a gente vai lá e esquece tudo e faz a mesma coisa de novo. Porque a gente não percebe que aquela força daquele karma se esvai, aquela coisa que a gente sentiu, aquele mal-estar que a gente sentiu depois de comer muito doce, aquilo a gente esquece, depois aquele negócio vem de novo, assim, né? O brilho, né, daquilo vem de novo, e aí você vai lá e come de novo, e depois você diz de novo, ai, não vou mais fazer. Então a gente repete, repete, repete esses ciclos, porque a gente não está olhando com profundidade ainda. Né? A gente não parou para ver de fato como aquilo funciona até o próprio processo de liberação completa das amarras que aquilo traz em nós, assim, né? E aí a gente, né, isso é como se fosse assim, né? A gente diz assim que quando a gente olha para essas coisas, a gente diz assim, né, tá, agora eu vou aprender, agora eu já sei, né, o que é para fazer, agora eu sei o que é. E aí tem uma frase que eu acho muito engraçada que a gente diz assim, não, antes eu era trouxa, agora eu tô esperto, agora eu sei o que eu tenho que fazer, né? Aí dessa vez agora vai. Mas é um momento a gente vai ver que vai chegar um momento que essa coisa vai virar um pouco, assim, né? De dizer assim, agora eu tô esperto, eu sei que o meu natural é ser trouxa, sabe? É tipo, eu já reconheço, tá? Eu já vi isso muito acontecer. Agora eu não vou tentar ser esperto, agora eu vou tentar olhar de fato para isso. Eu não vou tentar superar essa situação. Eu vou olhar direito ela, né? Para aprender dentro desse processo.
Então é uma outra maneira de se relacionar com a situação. A gente vai passar pelas situações com um olho aberto, em vez de tentar dizer que não ou só embarcar nelas, né? Um mestre já falecido dizia: se você culpa seu marido por seus problemas, você tem uma condenação perpétua. Os próximos vão ter a mesma cara, os mesmos problemas do primeiro. Então esse ponto é um pouco assim, se a gente, né, marido, esposa, whatever, né, assim, se você culpa os outros, né, e não só nas relações de matrimônio, qualquer coisa, né, se você culpa os outros, né, pelos seus problemas, você tem uma condenação perpétua. Por quê? Porque a gente está entregando a responsabilidade do que está acontecendo na mão do outro. E aí, ao fazer isso, nós automaticamente estamos entregando a possibilidade de olhar como que aquilo surge internamente para a gente. Então, se a gente não está olhando como aquilo está surgindo internamente, a gente não está vendo de fato o nascimento de um mundo para a gente. Como que aquela situação como um todo surge. Então a gente retorna, né? Se cada um vê um filme de uma maneira, como é que surge para mim essa maneira como eu tô vendo o filme? Eu posso culpar o filme, eu posso falar do diretor, eu posso falar tudo, mas como é que eu tô vendo esse filme dessa forma? Como que aquilo tá surgindo para mim, né? É com esse material que eu posso lidar. Como o autor falou, o que ele viu, o que ele achou, essas análises referentes ao outro, a gente pode fazer e a gente faz isso constantemente, né? Mas se a gente não percebe que a gente está deixando de olhar internamente como que aquilo surge para nós, a gente vai estar perdendo um grande ponto, né? Que é onde a gente pode mexer de fato. Então, como é que a gente está vendo aquilo que a gente está vendo? Como que é isso, né? Como que surge? Então, se a gente não olha para as mesmas situações que acontecem na nossa vida, né? Então, aqui disso, né? A gente se relaciona com uma determinada pessoa, um determinado, né? Uma determinada situação de uma mesma forma sempre, mas a gente diz que o problema está no outro e não olha como que a gente está olhando aquilo, a gente nunca vai ter como mudar aquilo, porque é em nós que a gente tem como a possibilidade de mudar. Então esse é um ponto bem, bem importante, assim, né? Que é como se a gente, quando a gente faz isso, uma outra analogia que é feita é de a gente dizer assim que tentar mudar, tentar mudar a situação mexendo fora é como quem vê um reflexo do rosto sujo no espelho e limpa o espelho. Então eu limpar o espelho seria tentar mudar o outro, né? Enquanto eu deveria pegar e olhar pra mim e ver, né, tá sujo aqui, então eu limpo aqui, não no espelho, né? É um pouco isso. Com namorados é assim também. Podemos resumir esse processo em uma palavra: karma. É um processo muito sutil, não é uma lei que nos condena. Então tem muitas abordagens do budismo que vão também, né, fora em outras religiões, que vão abordar o aspecto do karma como uma lei, né? A lei de causa e efeito. E como a gente tem uma visão de lei como algo fixo, né? Essa palavra às vezes não é muito boa, né? Como uma lei, a lei do karma, a lei de causa e efeito, a gente se fixa em um aspecto determinístico, né? Mas não é bem isso, assim, que é o ponto. O reconhecimento da operação do karma nos faz ver que dentro do próprio karma tem uma liberdade naquele processo. Ainda assim, a gente precisa entender a lei de causa e efeito, a gente precisa entender como que é o aspecto de causa e consequência, para entender como o mundo opera, né? Então, assim, se vem um carro na nossa frente, a gente não vai dizer assim, ah, isso não vai acontecer nada, então eu não vou ser atropelado porque a lei de causa e efeito tem liberdade, né? Tem liberdade dentro da lei de causa e efeito, então não vai acontecer nada. Não, não é isso. Mas ainda assim, vai ter um momento que a gente vai ver que tem algo que não morre ali e que nunca nasceu.
mas para isso ser visto é outra, né? É outro âmbito, tá junto ali, mas é melhor a gente entender o aspecto desse aspecto da lei do karma, digamos assim, mas entender que ele não é determinístico, né? Não é uma questão onde a gente está preso naquilo. Tem uma liberdade dentro desse aspecto dessa lei do karma. Então ele diz, né? Podemos resumir esse processo em uma palavra: karma. É um processo muito sutil, não é uma lei que nos condena. Se fosse assim, não existiria a palavra Buda. Buda como natureza livre, né? Então, Buda não é um ser, não é o ser, não é uma pessoa. Buda é uma condição de libertação de todos esses impulsos. O Buda Sakyamuni disse: não acreditem no que digo, testem por si próprios. Os ensinamentos não devem ser vistos como uma verdade a ser aceita. Devemos escutá-los e testá-los à nossa maneira. Então isso é muito importante, né? Muito importante. E eu acho que aí é o diferencial, assim, de muitas outras religiões e outras abordagens de conhecimento, e que aí eu acho que é o que atrai muitas pessoas, né? Para essa perspectiva, assim, né? Para essa abordagem do budismo, que é de uma não fixação ao próprio ensinamento, à própria religião, né? Porque o próprio Buda de início disse: não acreditem no que digo. Então, quem é que, quando propõe alguma coisa que está trazendo, diga assim: olha, você não acredita em mim, testa primeiro, né? Não acredite cegamente. Não é porque eu estou dizendo que isso é verdade. Vai lá e testa o que eu estou dizendo, né? Então, isso eu acho que é uma coisa muito honesta, assim, né? Muito bonita, assim, muito rara, de alguém não querer convencer o outro de alguma coisa e sim dizer assim: olha, eu estou te apresentando uma questão, agora você vê isso e vê o que você acha disso. Então é uma abordagem que é muito rara, assim, muito difícil. Quando você vai conversar com outras pessoas, você traz algo que não seja trazendo um ponto de aceitação ou negação, mas sim do reconhecimento de diferentes pontos de uma situação para que ela pense junto sobre aquilo e veja quais são as decisões que podem ser tomadas a partir daquilo. As pessoas muitas vezes dão uma pane, assim, né? Elas não conseguem lidar com isso, porque o que a gente tem é só a negação e aceitação. Então, esse olhar um pouco mais amplo em relação a tudo o que acontece, que é capaz de não apenas acreditar, né, aceitar ou negar de cara, mas sim olhar com cuidado, com profundidade, com calma, né, olhar camadas e camadas, né, em cada situação, para então ver de fato o que aquilo apresenta, é muito raro, né? E aí fazer esse movimento de apresentar algo e dizer testa e ver para ti como que funciona, né? É muito raro. E foi isso que o Buda fez, né? Ele disse: olha, não acreditem no que eu digo, testem vocês, vejam como é para vocês. E aí então, se aquilo fizer sentido, se funcionar, se tem resultado, então segue com aquilo. E se não, abandona, né? Então isso é muito precioso, assim, né? Não é comum isso ser ouvido, né? Alguém não apresentando uma verdade a ser aceita, e sim a ser testada, observada e vista diretamente. Então, o trecho de hoje é esse, dessa parte de Buda, dessa apresentação, né, dos ensinamentos budistas pelo aspecto de Buda. A gente viu o aspecto do karma, aí agora o Buda, que seria como se fosse uma forma positiva de apresentar, né, os ensinamentos. Cada abordagem, né, vai ser às vezes utilizada dependendo da situação. Algumas pessoas às vezes
tem mais inclinação para olhar para esse aspecto do sofrimento e tem curiosidade de como superar isso. Tem outros que já dizem, não, eu quero saber de como é que funciona isso, de o que é isso dessa tal de natureza búdica que todo mundo tem, que liberdade é essa, como é que é isso. Ainda assim, elas vão ser apresentadas, né, em algum momento para esse aspecto do reconhecimento da prisão, que é o karma, né, como que ele opera, para que então a gente possa ir além dessa maneira de funcionamento da mente. E depois a gente vai ver no próximo encontro as outras abordagens, continuando com o aspecto dos ensinamentos. Então é isso. Se tiver alguma dúvida, ou querer comentar, né, trazer alguns outros pontos, é só escrever. Tem os comentários que a gente pode começar a usar mais, né? Acho que seria super bom a gente poder interagir mais se quiserem também. Vamos escrever, né? Quem tem aí acesso a gente segue em contato também, tá bom? Então é isso. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lutou surin che zalin sa sun japan pedro cho sunawada midral do songele show. Obrigada.